Unifique. A tecnologia nos conecta. Olá, boa tarde. O governador de Santa Catarina decreta situação de emergência por conta do coronavírus. Você vai saber quais foram as medidas adotadas pelo governo para a prevenção do Covid-19. Procon de Florianópolis interdita farmácia por preço abusivo de produtos. E no quadro Você Mais Bonita, você vai saber como evitar os fungos nas unhas. Está começando agora o seu Meio-Dia Catarina. Olha só, sempre é bom lembrar que praticar aumento abusivo em momentos de crise, como a epidemia do coronavírus, é crime contra o Código de Defesa do Consumidor. Uma farmácia foi fechada pelo Procon de Florianópolis por aumentar demais o preço do álcool em gel. Segundo o órgão de defesa do consumidor, o estabelecimento vendia álcool em gel com 30 ml a R$ 10,90, preço considerado abusivo. A interdição é válida por tempo indeterminado ou até a farmácia comprovar que modificou o preço do produto. Na capital do estado, quem quiser denunciar cobranças abusivas de produtos ou serviços deve ligar para o número 48 31 31 5300 ou enviar um e-mail para fiscalização.procon@pmf.sc.gov.br. Vale ressaltar que a denúncia precisa conter cópia da nota fiscal ou recibo de compra de produtos. E prefeitos dos 22 municípios da região metropolitana de Florianópolis estiveram reunidos para definir ações conjuntas e enfrentamento à prevenção do novo coronavírus. Durante o encontro, que teve a participação do secretário estadual de Saúde, Elton Zeferino, os prefeitos da região reclamaram da pouca quantidade de kits para testes de detecção do vírus. Anunciaram que vão publicar um decreto único com as medidas para evitar a disseminação do vírus, que pode ser adaptado à realidade de cada município. Outra medida anunciada é o envio de um documento para a Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, para que esta entidade solicite ao governo federal a flexibilização do uso de recursos destinados para a saúde, que já estão no caixa das prefeituras, para que sejam então direcionadas as ações contra o coronavírus. E já temos mortes confirmadas no Brasil por conta do Covid-19 e os casos suspeitos estão só aumentando. Aqui no estado, a disseminação do coronavírus levou muita gente a uma verdadeira corrida aos supermercados. Muitas lojas ficaram lotadas de clientes. A associação que representa o setor afirma que, por enquanto, não há risco de desabastecimento. Nos supermercados, os últimos dias foram de muito movimento. Notícias falsas, fake news, circulam pela internet de que estariam sendo atingidos pela falta de alimentos e que não estariam chegando até as prateleiras. Com isso, os consumidores se aglomeram nos estabelecimentos. Já estou fazendo compra para deixar garantido que a gente não sabe se amanhã vai ter ou não, se vai permanecer aberto, se a gente vai poder sair também. Eu compro só o básico, não faço estoque e não tenho medo também. A orientação para a população é que não há necessidade de sobrecarregarem as redes de supermercados. Não há o porquê as pessoas saírem correndo para comprar e estocar produtos em casa. A recomendação é a calma e o bom senso. Para o presidente executivo da Associação Catarinense de Supermercados, Paulo César Lopes, há estoque suficiente para manter o abastecimento em todo o estado. O abastecimento dos supermercados em Santa Catarina está totalmente normal, não há perigo de desabastecimento. Nós não temos nenhuma notícia nesse momento por parte da indústria que vai parar ou que vai deixar de entregar algum produto. Portanto, a comunidade pode ficar tranquila, não precisa se apavorar, tem que ter calma, não precisa sair correndo para fazer grandes estoques, porque nós não temos nenhuma notícia aqui de desabastecimento. E a indústria também está entregando normalmente, o que nos tranquiliza. Então, a comunidade pode ficar tranquila que nesse momento nada está faltando no supermercado. O locutor Flávio Ricardo, da Rádio Band FM, que faz parte do grupo Barriga Verde, está nos Estados Unidos e ele fala pra gente como o país está enfrentando o vírus por lá. Aqui no estado de Utah, onde fica a reserva de Monument Valley, inclusive perto aqui da divisa com o Arizona, também fechado devido ao coronavírus. Tentamos ter acesso à reserva indígena, mas foi negada. Vocês podem ver que temos uma linha amarela e toda essa situação aqui em que está proibido passar na reserva de Monument Valley, que foi realizado inclusive filmes como Era Uma Vez no Oeste. Na região de El Monte, aqui em Los Angeles, fila na frente dos supermercados para a compra de mantimentos. A preocupação tomou conta dos habitantes da cidade. Neste outro estabelecimento, já na porta o aviso diz: sem água, papel toalha,
máscaras, álcool. Neste fast food de comida mexicana, somente atendimento pelo delivery. E o governador do estado de Santa Catarina decretou o estado de emergência devido à pandemia do Covid-19. De acordo com o decreto, o estado, a partir dos próximos 7 dias, está em situação de quarentena. Está suspenso o transporte municipal, intermunicipal e interestadual de passageiros. Também o serviço de shopping centers, restaurantes e bares. A entrada de novos hóspedes na rede hoteleira de Santa Catarina. Excursões, missas e cultos religiosos. E também até grandes e pequenos eventos, mesmo até os de família. Tudo está suspenso, até inclusive festas de aniversário estão suspensas em Santa Catarina. A indústria deve operar apenas com a capacidade mínima e apenas serviços essenciais como postos de combustíveis, farmácias, mercados e supermercados, distribuidoras de gás e água vão ficar abertos em Santa Catarina pelos próximos 7 dias. As medidas foram tomadas porque em Santa Catarina já está constatada a transmissão comunitária do coronavírus. Onde nós temos os casos mais graves, onde nós temos, infelizmente, a capacidade de defesa do organismo mais diminuída. Isso faz com que eles tenham sido, ao longo de todos os países, por onde essa pandemia ela vem passando, referente a para que eles tenham o menor impacto possível deste vírus que, infelizmente, hoje circula dentro do território nacional e também dentro do território catarinense. Como nós vimos na reportagem anterior, o governo do estado de Santa Catarina decretou o estado de emergência e a partir de hoje apenas os serviços essenciais devem funcionar. Dessa maneira, a questão do trabalho home office, ou seja, o trabalho feito em casa, deve se tornar mais frequente. Com a recomendação de evitar sair de casa, diversas empresas estão optando pelo trabalho home office. Essa é uma medida de prevenção para evitar o contágio do Covid-19. O que a empresa tem que fazer? Ela tem que fornecer ao funcionário a possibilidade dele trabalhar. Então, se ele tiver que levar um notebook para casa, ou um celular, internet, luz, caso hoje todo mundo praticamente tem, mas se tiver que auxiliar, nesse caso, a empresa tem que fazer, A obrigação do empregado é trabalhar como se estivesse trabalhando na empresa. Em relação ao horário de trabalho, o controle do ponto pode ser feito à distância. Para as empresas que não conseguem transferir o trabalho para casa, podem achar outras alternativas para liberar os funcionários. O horário pode ser flexibilizado, se as partes assim combinarem, mas existe esse controle de jornada sim. A empresa pode pedir, inclusive, quando o funcionário estiver em casa, ele vai fazer um intervalo dele, como ele faria dentro da empresa. Mas o controle do horário a empresa pode e deverá fazer para saber se está trabalhando. As empresas agora vão ter que rever várias formas aí para conter e para diminuir o número de funcionários. As férias é uma alternativa, tanto férias coletivas, se for possível dar para a empresa, quanto as férias individuais. De acordo com o decreto do governo do estado, devem permanecer abertos nos próximos 7 dias apenas os serviços essenciais à população, como serviços de farmácia, atendimento à saúde à população e também serviços de segurança. Atividades como o comércio local, academias e shopping centers devem ficar fechados nos próximos dias. Na manhã de hoje, aqui no centro de Florianópolis, muitas lojas estavam assim, fechadas, mas algumas ainda estavam funcionando. Além disso, muitas pessoas também estavam circulando pelo centro de Florianópolis e a decisão de fechar o comércio dividiu opiniões. Isso aí é um bom senso, É a nossa saúde que está em jogo, está em risco. Então, é um bom senso. Acho que é bom também esse tempo de quarentena ou 15 dias do comércio fechado, porque senão a epidemia ela vai crescer gradativamente, porque está difícil. Porque eu acho que as pessoas têm que proteger umas às outras. Se você não está bem, fica em casa, não saia por aí contaminando os outros, mesmo que seja uma simples gripe, E acho também que as lojas, o comércio, não haveria necessidade para tanto exagero. Em relação ao funcionamento do transporte coletivo, a Prefeitura de Florianópolis ainda está decidindo qual medida deve ser tomada. Bom, e agora eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o comentarista Roberto Azevedo para falar sobre as medidas de contenção adotadas pelo governo de Santa Catarina. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Tudo certo. O que você pode dizer para a gente em relação a essas medidas? A gente até viu ali na matéria que está dividindo um pouco de opiniões em relação ao fechamento do comércio. A atitude do governo do estado ela tem um sentido, obviamente, pelas autoridades da saúde, de que agora, com a transmissão do vírus de maneira comunitária, ou seja, não mais aquele que veio importado de outros países, mas sim o que foi verificado dentro do território
de Santa Catarina e sem conseguir rastrear, identificar como ele chegou até esse paciente que está internado lá no Hospital São Donato de Içara, no sul do estado, ele que é do Braço do Norte, tem que se tomar medidas de emergência, sim. O que vai acontecer? Primeiro, agora, a prioridade é o indivíduo, é a pessoa, é a saúde pública, são as pessoas. Depois vai se avaliar, evidentemente, o que significa perda financeira, o que pode trazer de impacto para a indústria, para o comércio, que já estão com estruturas montadas, gabinetes de crise, para avaliar os prejuízos. Evidentemente, é um problema muito grande para o Estado. Se a gente comparar com aquela greve dos caminhoneiros de 2018, que durou 12 dias e demorou 6 meses para a economia do Estado se recuperar, 7 dias de suspensão, como prevê o decreto de situação de emergência, é algo razoável. Mas tudo isso tem que ser avaliado com muita calma, viu, Ana? Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Roberto. E agora, olha só que iniciativa legal. Em meio à pandemia, a Turma da Mônica botou até o Cascão para lavar as mãos. Criado por Maurício de Souza, o Cascão é um dos personagens mais queridos pelo público e tem medo de água. O post feito pelo perfil da Turma da Mônica traz o personagem em frente a um espelho, tendo como companhia os seus amigos, como a Mônica, o Cebolinha, a Magali, entre outros. A medida incentiva principalmente as crianças a lavarem as mãos. Agora a gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui no Meio Dia Catarina, mas já voltamos.